Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Já é meia-noite, eu tô passando aqui para deixar um recadinho para vocês. Eu queria fazer essa live já faz alguns dias, mas eu tenho duas crianças pequenas e esse é o único horário que eu consigo ficar a sós comigo mesmo, a sós com o Espírito Santo e a sós com você. Então tentei fazer outras vezes, mas o dever de mamãe me chamou. E agora eu quero fazer essa live com vocês. É um assunto de bastante relevância. Não é um assunto, digamos assim, muito alegre, né? Mas que acontece todos os dias com os nossos amigos, pessoas bem queridas, pessoas próximas. Então, assim, o Espírito Santo me incomodou para falar desse assunto e eu já faz muito tempo que eu gostaria de falar e não tive oportunidade. E agora eu quero falar sobre esse assunto. O assunto hoje que eu quero falar aqui com vocês é suicídio. Nossa, você deve estar aí pensando, se perguntando. Nossa, o que a Franciele vem falar desse assunto agora, meia-noite, pleno sábado à noite? Falar de suicídio. Pois é, minha gente, vou falar desse assunto. É um assunto um pouco pesado, né? Triste, mas que precisa ser falado, né? Deixa eu arrumar aqui. Vocês estão me vendo aí direitinho? Tá certo aí? Deixa eu ver. Então, precisa ser falado, né? Porque todos nós, todos os dias, nós somos bombardeados por milhões de pensamentos. A nossa mente, ela fica em turbilhões. Os nossos pensamentos, eles não param. A nossa mente, ela não se cala. Dentro de nós, todos nós temos anseios, temos medos, né? Nós temos nossas limitações, nossas dificuldades. Então, muitas vezes enfrentamos momentos na vida que nós ficamos com aquele questionamento: o porquê de viver? Por que eu estou viva? Quem eu sou? Será que eu faço a diferença na vida de alguém? Será que alguém gosta realmente de mim? Ou será que as pessoas fingem que gostam de mim pra me agradar, né? Pra não criar um problema, Aí você deve estar me perguntando assim, dizendo assim: Franciele, mas isso é insegurança. Sim, também. Isso é, sim, insegurança. Mas quem está livre desse tal sentimento de insegurança? Quem nunca passou por essa sensação de: para que será que eu nasci? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Será que alguém gosta de mim de verdade? Será que eu tenho realmente o carisma de alguém, o afeto de alguém? Ou quem nunca teve aquela sensação assim de que ninguém lembra de você, ninguém gosta de verdade de você, que as pessoas falam com você por falar. E aí, muitas vezes, esses sentimentos vão tomando conta da nossa alma. Todos nós passamos por isso. Isso não é privilégio de um ou de outro, de pessoas de status ou pessoas sem condições financeiras. Isso não é privilégio de ninguém. Isso é questão de ser humano. Todos nós passamos por períodos de pensamentos negativos. Vem para todos nós. A diferença é como a gente gerencia isso. Por que algumas pessoas são mais propensas? É a forma que ela gerencia esse pensamento. Você deve estar me perguntando.
Tá difícil aqui, hein? Tá complicado aqui, mas vamos lá. Você deve estar me perguntando, mas por que umas pessoas gerenciam melhor e outras não? É a forma que essas pessoas encaram. Deixa eu ligar aqui que eu sou calorenta e eu estou com calor. Então, a forma que as pessoas gerenciam as suas vidas. E hoje nós vivemos num período da era digital, né? Das mídias sociais, onde lá tudo acontece. Lá as pessoas colocam seus hobbies, seus passeios, seus filhos, suas famílias, o que você fez, seus pensamentos se expressam. E não tem nada de errado nisso, né? Tudo com moderação, tudo com ética, com pudor e com uma certa dose de humor. É muito bom. Mas o que acontece nessa era digital é que todos lá se encontram, mas ninguém se abraça. Ninguém se abraça. As pessoas se encontram só lá no curtir, comentar, compartilhar, cada um na sua casa, no seu canto, na sua vida, na sua ilha individual, lá no seu eu. As pessoas não se envolvem mais, as pessoas não interagem, não se preocupam com o outro de fato, de verdade, elas não se entregam para o outro. E porque cada um acha que já tem problema demais para se envolver com o problema do outro, o outro já acha que tem problema demais para se envolver com o meu problema. E aí vai acontecendo a geração do egoísmo, né? Onde a individualidade ela vai acontecendo. E nós vamos, dias após dias, cada um na sua vida, na sua história, nas suas casas, e lá nas mídias sociais todo mundo se conhece, todo mundo interage, todo mundo gosta de todo mundo, exceto alguns desafetos que acontecem por lá, né? Mas assim, na vida mesmo, pessoal, de cada um, é muita solidão. As pessoas nunca esteve vivendo um tempo de tanta solidão. As pessoas não têm com quem conversar pessoalmente, não tem quem que ouve a si na sua essência, no seu eu, na sua forma de ser, na sua inteireza. Porque as pessoas estão tão automáticas, estão tão individualistas que elas trazem a história de vida do outro para sua vida e acha que você tem que acatar aquilo porque o outro vive daquela determinada forma, desculpa, e porque deu certo pro outro tem que dar para você. E a gente vai vivendo num tempo de achismo e as coisas vão acontecendo de forma que ninguém ouve na essência o que de fato acontece com cada um de nós. Então, muitos de nós, às vezes vivendo numa situação tão complicada, tão difícil, temos pensamentos suicidas. Porque você pode observar toda pessoa que a gente só descobre que uma pessoa tinha esse tipo de pensamento quando ela entra em vias de fato. Ou seja, quando ela vai a óbito, quando ela já cometeu o ato do suicídio. Até ela cometer tal ato, geralmente as pessoas não sabem que ela tem esse tipo de pensamento, que isso passa pela cabeça dela. Porque geralmente isso passa pela cabeça de pessoas comuns, pessoas que trabalham, pessoas que estudam. E como elas não se abrem e ninguém também está disposto a ouvir, então aquilo vai enfadando a pessoa até ela chegar a esse ponto, porque a vida dela já não faz mais sentido para ela.
viver já não tem sentido. Viver já não é interessante, já não é prazeroso. Então a pessoa chega a esse ponto. Nós temos exemplos na Bíblia. Eu posso citar um agora de um homem que tinha muita intimidade com Deus, que era um profeta da época, um profeta valente, um profeta temente e um profeta de fé, mas que foi acometido por uma depressão, uma grande depressão, um momento ali difícil da vida dele, que ele foi para a caverna, o profeta Elias, Jezabel queria matá-lo e ele foi para a caverna. Ele se escondeu lá, ele não queria ver ninguém, ele não comeu, ele não bebeu água e ele pediu para morrer, ele disse que queria morrer. Então, aí nós vemos que ninguém está livre, né? Aí você deve estar se perguntando, nossa, mas por que um homem tão valente, tão temente, tão usado por Deus, teve tais pensamentos? Porque antes de ser tudo isso, temente, valente, nós somos seres humanos dotados de sentimentos, de sensações, e todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de solidão, né? Nós temos os nossos sentimentos e tudo depende de como nós gerenciamos isso. Se nós não gerenciamos bem essas emoções, esses pensamentos, essas sensações que vêm, então nós entramos nesse momento de depressão. Eu mesma tive vários momentos na minha vida que eu entrei num período de depressão. Mas graças a Deus o Espírito Santo veio, porque Deus é muito maravilhoso. Quando nós pedimos por socorro, Ele vem e tira toda a tristeza, toda a angústia, assim como foi com Elias, né? Elias estava muito afoito, muito angustiado. Elias não queria mais viver, Elias não queria mais presenciar aquela idolatria, aquele momento que ele estava passando. Ele não queria mais aquela cena, aqueles deuses estranhos, tudo aquilo para ele já estava assim enfadonho. Eu passei por um período na minha vida, hoje eu posso contar um testemunho assim, com a graça de Deus, que foi um período muito difícil, mas eu tive esses pensamentos. Eu estava em Porto Velho, morando lá, sozinha com meu filho. Eu fiquei desempregada, fiquei sem dinheiro. Lá é muito grande. Quem conhece sabe que a gente depende de dinheiro para tudo, para se locomover. Não é igual uma cidade como Pimenta Bueno, que a gente pode andar a pé, é tudo muito perto. Não, lá a gente depende de dinheiro para tudo. Então, as coisas foram ficando muito difíceis para mim. E como mãe, meu coração estava muito dilacerado de ver meu filho passando dificuldade, né, falta das coisas. E eu me lembro que eu fui perdendo a vontade de viver, o desejo de estar viva, de continuar lutando. E eu fui entrando num estado de tristeza, de angústia muito grande por aquela situação. Eu não conseguia achar uma saída, não conseguia resolver aquilo. E eu me lembro que assim, eu fui perdendo o controle daquela situação. E eu saí um dia sozinha andando a pé e fui descendo a rua sem perceber, naquela angústia, naqueles pensamentos tão confusos, aquele desequilíbrio emocional, chorando. E eu cheguei, quando eu me dei conta, eu estava na estrada de ferro Madeira Mamoré. E eu fui descendo, andando, cheguei na beira do rio e fiquei olhando para aquela água, chorando. Me lembro que eu pensei, se eu caísse aqui agora,
ninguém ia sentir minha falta. Porque aqui é muito grande, minha família não tá aqui, e mesmo que tivesse, eu não faço diferença na vida de ninguém mesmo, ninguém gosta de mim, e a minha vida não tem sentido. Meu filho depende de mim, tá passando por isso por minha causa. Enfim, a minha mente estava em turbilhões de pensamentos negativos, pensamentos de angústia, pensamentos de morte. E eu olhava para aquela água, quem conhece o rio sabe que a água é muito suja. Eu pensei, se eu me jogar aqui, até alguém me procurar para achar o meu corpo, os peixes já me comeram. E vai ser bem melhor para todo mundo. E a gente vai perdendo o sentido que eu falo, o tato do que é que a gente está pensando. Porque a dor é muito grande, a dor é tão intensa que a gente não consegue mais ter equilíbrio, manter o raciocínio sobre tal decisão. Então eu me lembro que eu estava num grupo da igreja, aí tinha uns jovens conversando no grupo e tinha uns que tava fazendo uma brincadeira ali, sorrindo, e fizeram uma brincadeira, não me recordo bem. E eu comentei, muito revoltada, muito angustiada, olhei o celular, vi aquela mensagem no grupo e falei assim: as pessoas estão morrendo e vocês fazendo piadinha. Me lembro que eu fiz um comentário assim, e aí um jovem me chamou no meu privado, no meu WhatsApp, e disse: Franciele, o que está acontecendo? Tá tudo bem com você? Na sua fala eu percebi que você está muito revoltada, que você não está bem. Eu disse, não é nada, eu não estou bem, mas vai passar, não queria me abrir. Então, geralmente a pessoa que tem esse sentimento de morte, de tristeza, ela não quer falar, porque ela tem vergonha, é uma mistura de sensações, de vergonha, de tristeza, angústia, de humilhação, porque aquele sentimento de morte, de angústia, de sensação de inferioridade, de insegurança, veio de tantas outras coisas que para ela contar o porquê que ela está sentindo aquilo, ela tem que contar toda a história, todo o contexto da vida dela. E então ela prefere se fechar. E a pessoa insistiu e falou, não, está acontecendo alguma coisa, você não está bem. Onde você está? Eu falei, eu estou aqui na estrada de ferro. Ele disse, eu já posso imaginar o que você está pensando. Faz meia volta e sobe, que nós precisamos conversar. Eu vou ligar no seu telefone, eu estou longe, porque lá é tudo muito longe, e a gente vai conversar. E a pessoa ligou e começou a me falar do amor de Deus, que Deus é muito grandioso na minha vida e de todas as coisas que Ele tinha feito. Começou a me trazer à memória tudo que Deus já tinha feito na minha vida e que Cristo nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu me lembro que eu estava chorando muito, e eu estava inconformada com a situação que eu estava vivendo. E ele falou assim, como pode uma árvore dar fruto doce e fruto amargo? E ele falou assim, levanta-te, resplandece. Jesus ama tanto você, Deus tem algo grande e poderoso na sua vida. E aquilo foi trazendo um bálsamo, né? Eu me lembro que ele citou um outro versículo, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E aí eu me lembro que eu fui sentindo refrigério, eu fui me acalmando, eu fui aquietando meu coração.
E aí eu subi a rua e sem que eu percebesse, eu já estava em casa de novo. E eu chorei tanto que eu deitei chorando e dormi de tanto chorar. Meus olhos ficaram muito inchados. Mas o fato é que aquilo passou e Deus trouxe a provisão na minha vida. Mas o que eu quero trazer para vocês com esse testemunho é que todos nós, em algum momento, já passamos por esse sentimento. Então, quando tiver uma pessoa com esse sentimento, que nós não venhamos julgá-la. Porque todas as pessoas que têm esse pensamento de morte, ela não quer morrer, ela quer tirar aquela dor, aquele peso. É um peso tão grande, é um peso tão terrível, que ela não aguenta carregar o próprio corpo, os próprios pensamentos, a alma tá pesada. Então ela começa a achar que não tem mais jeito, que não tem mais saída para ela. E aí ela decide então que a única forma de acabar com aquela dor é tirando a própria vida. E isso é tudo que o inimigo da nossa alma quer. Que nós... porque a palavra diz que ele veio só para matar, roubar e destruir. E é exatamente nessa ordem: destruir, roubar e matar. Ele destrói primeiro os nossos sonhos, ele destrói os nossos projetos, o nosso trabalho, ele destrói a nossa família, ele rouba a nossa alegria, a nossa vontade de viver, de levantar todas as manhãs, de ter foco, de ter estratégia, de se planejar, de ter alegria, de ver o pôr do sol, de admirar as coisas simples que Deus nos deu e que são simples, mas que são tão maravilhosas, que são tão grandiosas, como o ar que a gente respira, o fôlego de vida, nosso fôlego. Todos os dias, né, se nós formos pensar como é poderoso o nosso fôlego, né, ter fôlego, como é presente de Deus. E aí ele vai roubando, ele vai minando família. Nós já não vemos graça na nossa família, nos nossos filhos. Nós já não vemos graça mais no esposo, no marido, na família de forma geral, nos pais. E então, por fim, ele coloca o desejo de tirar a própria vida. Então é isso que ele veio para fazer, para destruir os seus sonhos, para destruir os seus projetos, para matar você, para te roubar, para roubar sua família. Não dê ouvidos quando vir na sua mente, no seu coração esse pensamento, né, que você possa gerenciar isso e olhar para Cristo. Ele deu a vida dele por mim e por você. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por nós. Que nós possamos lembrar, né, daquele versículo: que ninguém vem ao Pai senão por mim. E que ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque ele é o bom pastor e ele veio para dar vida e vida em abundância. Ele é o dono da vida, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de todas as coisas. Ele tem um tempo para cada coisa na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, né? Porque nós somos, como eu falei no início, nós somos seres humanos, nós somos dotados de anseios, de pensamentos. Então nós temos pressa, porque nós temos metas, nós temos o nosso planejamento, nós temos a nossa rotina. Mas Deus, Ele sabe muitas vezes que se Ele der algo pra gente naquele momento, nós não vamos administrar com destreza, com sabedoria, porque nós não estamos maduros o suficiente para administrar aquilo
com sabedoria, com inteligência emocional, com destreza. Então Deus, ele é poderoso, ele faz tudo na sua hora, no seu tempo, e é o tempo que é o essencial para nós. Então, qual é o foco desse vídeo? Eu quero dizer para você que teve ou que tem pensamentos negativos ou algum pensamento de suicida, mesmo que tenha passado de forma muito sucinta, muito rápida, esse pensamento. Eu quero dizer para você que tá aí me assistindo que tem jeito. Tem jeito. Eu tenho outros testemunhos, mas eu vou falar num outro vídeo, de momentos que eu tive depressão, que eu tive pensamento suicida, e que Deus me restaurou, que Deus entrou na minha vida de uma forma poderosa, que Ele me alcançou, porque eu não sou merecedora. Nós não somos merecedores, porque nós somos muito falhos, nós somos muito limitados. Mas Ele que nos criou dessa forma para que nós dependêssemos mais dEle. Deus é muito poderoso. Numa certa ocasião eu estava também com depressão e o Senhor me mandou um presente. Estava eu num congresso e Ele enviou uma jovem e disse: filha, eu te darei um presente tão grandioso que todos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. E eu não imaginava que era uma filha, porque antes mesmo de Deus fazer essa promessa na minha vida, eu não queria ser mãe de menina. Eu tenho uma outra história para contar sobre isso, o porquê que eu não queria ser mãe de menina. Um trauma de infância me deixou com aquele sentimento de que ser mulher não era bom ser mulher, que não era agradável ser mulher, porque mulher só nasceu para sofrer. Mulher sofre muito, que mulher... Mas tem uma outra história, um contexto sobre esse trauma. Num outro vídeo eu vou contar para vocês esse testemunho. Então Deus me deu esse presente maravilhoso, que é a nossa Estherzinha. É uma simpatia, um encanto de criança. Ela é, assim como o Luiz, também o Luiz Vitor, é a nossa alegria, é o que nos move a lutar ainda mais por eles. É o que nos alegra também, porque essa casa sem eles eu não consigo imaginar, assim. Seria muito sem graça, muito mesmo. Então quero dizer para você que Deus sara feridas, que Deus quer curar suas feridas. Como Ele curou as minhas feridas, Ele cura as suas. Deus, Ele é poderoso. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Ele faz além daquilo que nós pedimos. Ele tem vida para você nessa noite, nessa madrugada. Você que está aí triste, você que está aí aflito, deitado, sem sono, pensando, né? Se você é amado, se você é amada, se você é querida, se você é querido, se alguém ama você. Deus ama você. E muitos amam você. É porque o seu sentimento está tão ferido, está tão machucado, que a sua visão está limitada. Você só consegue olhar para a sua dor. Mas eu queria que nesse momento você olhasse para quem você é, qual o propósito de vida que Deus te criou. Deus te criou para adorá-lo. E Deus te criou para ser livre, para ser curado, para ser liberto, para ser sarado e para ser alegre. Ele tem vida, Ele tem alegria. Ele tem vida em abundância. O Deus que eu conheço, que eu sirvo, Ele é o Deus que nos alegra com as flores, com os passarinhos. Ele provê, Ele é Deus de provisão. Eu já vivi momentos na minha vida de olhar para um lado, olhar para o outro e falar: e agora, meu Deus? E agora? E do nada, sabe, Deus fazer aquele rebuliço, Deus
enviar as pessoas que eu nem sabia de onde estava saindo aquela pessoa e, sabe, fazer coisas grandiosas na minha vida, coisas poderosas. E eu olhar assim pro céu e só agradecer e sorrir. Deus é lindo e Deus nos ama incondicionalmente. Mas essa é a palavra que eu quero deixar nesse vídeo. Essa é a mensagem que eu quero passar. Diga não aos pensamentos negativos, diga não ao suicídio, diga não ao complexo de inferioridade, à angústia, à tristeza, e diga sim para Cristo, para a alegria, para a vida. Diga sim para a vida. Diga sim. A vida merece um sim. Você merece um sim. E acima de tudo, Cristo merece o seu sim. Ficam todos com Deus. Tenham uma boa noite, uma boa madrugada. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Que Jesus Cristo vos console, vos alcance. Em nome de Jesus. Eu estou feliz. Porque Deus me restaurou minha família, restaurou a minha vida. Eu sou muito feliz. Eu sou grata a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Eu não mereço, eu sei que eu não mereço, eu sou falha. Mas o Deus que eu sirvo é poderoso. E Ele pode fazer para você, para qualquer um de nós, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não fez para mim porque eu sou bonitinha ou porque eu sou isso ou aquilo, não. Ele faz para todos, todos. Ele criou todos nós como filhos. Cabe você dizer o seu sim para Ele, aceitá-lo. Tenha uma boa noite.